Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Grata ao Senhor por essa rica oportunidade. Grata ao pastor pela confiança. Abra suas Bíblias no livro de Ruth. Amém, igreja? Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quileom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quileom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde tivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas, caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai minha filha, tomai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis, até que viesse a ser grande? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que volta tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistes, para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de toda esta resolvida ia com ela, deixou de lhe falar isso.
Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chame-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tomar. Porque, pois, me chamares Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, e a Moabita sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cefas. Podeis sentar, amados, no nome de Jesus. Quando eu descobri que seria eu hoje, eu fiquei muito nervosa. Estou aqui tremendo, gelada, mas coube o Senhor me dar essa oportunidade. Eu fui, assim que recebi a oportunidade, que descobri, eu fui procurar uma palavra para estar trazendo. E por ser o mês das mulheres, e o pastor ter escalado mulheres para estar ministrando, eu fui direto para o livro de Ruth. E nesse tempo de tanta dificuldade que há entre noras e sogras, falar um pouquinho de Ruth vai doer um pouco. Não é verdade? Por conta que Ruth, ela foi uma nora excelente. Ela foi 100, né? Mas eu creio que o Senhor, Ele vai falar ao coração, não só de nora, mas de sogra também. Porque esse texto, ele relata a história de nora e de sogra, né? Agora, ele frisa muito Noemi, a nora, a sogra, e Ruth, a nora. E nós vemos que nesse tempo que nós estamos vivendo, há uma dificuldade muito grande de relacionamento entre nora e sogra. E por isso foi que eu parei nesse texto. Porque a gente precisa, sabe, irmãos, rever nossos conceitos. A gente precisa rever a nossa postura, porque se verdadeiramente somos cristãos, se verdadeiramente servimos a Cristo, eu como sogra devo ser exemplo para minha nora, e se eu fosse nora, eu deveria ser também exemplo para minha sogra. E eu busco vivenciar essa questão, por isso que eu parei nesse texto e fiquei nele. Quem tem um pouquinho assim de intimidade comigo já aqui na igreja, e a gente já conversa, eu já falo algumas coisas e a pessoa tem mais ou menos assim o conhecimento da sogra que eu sou. E eu, assim, quando comecei a meditar nesse texto, uma das coisas que o Senhor, assim, trouxe ao meu coração foi que Elimeleque, ele não deveria ter saído. Ele saiu do lugar, da posição, porque estava havendo uma escassez de pão, estava havendo fome. Era um momento onde os juízes estavam julgando a cidade. E ele simplesmente pegou sua esposa, pegou seus filhos e saiu. Resultado, os seus filhos se uniram a mulheres moabitas. Os moabitas eram povos que adoravam outros deuses. Já vai aí um choque. Porque as mulheres moabitas adoravam outros deuses, eram conhecidas por estar em cima dos montes, das montanhas,
adorando outros deuses, um dos deuses que eu vi foi o Quemon, que ela adorava, né? O pessoal adorava esse povo moabita. Então, sair da posição que você está, do lugar que você está, pelo simples fato de estar acontecendo uma situação, alguma coisa, não é muito bom. Busque a direção do Senhor. Ore a Deus antes de tomar qualquer decisão. Porque a decisão de Emelec de sair ali da terra por falta de pão, pela escassez, pela fome que estava acontecendo naquele lugar, trouxe 3 mortes. A morte dele e a morte de 2 filhos. A história, ela já começa com morte trágica, né? Fome e morte. Mas ela vai terminar bem. No final da história é boa, né? Porque Ruth, ela já estava, o coração de Ruth já estava preparado. Eu acho que Noemi, ela era uma sogra que ela devia conversar muito ali com Ruth, ministrar, e por isso ela se apegou à sogra. Ela deve ter visto Jesus na vida da sogra. Porque se Ruth não tivesse visto Jesus na vida da sogra, ela teria tomado o mesmo caminho que a nora, que a cunhada, né? Que foi a Orfa. E hoje a gente vê muitas Orfas. Estou falando no nosso meio, né? Hoje mal o camarada morre, a coisa já anda. Como diz o mundo, a fila anda. É assim que o pessoal no mundo fala. Camarada saiu da posição, aí a mulher já diz, a fila anda. Mas essa é a mulher mundana, a mulher do mundo. A mulher que tem Cristo, ela espera. Ela espera ver o que é que vai acontecer. Ela vai orar, ela vai se colocar na brecha. Ela vai esperar. Ela não vai tomar posição. Ela não vai fazer a fila andar. Né? Noemi tinha 2. Era Ruth e Orfa. E Orfa, você vê que Orfa, ela não se apegou. Pelo contrário, quando Noemi mandou que elas voltassem para a casa dos seus pais, ela beijou e foi embora. Ela disse, oxe, ela não tem mais nada para me dar. Ela já está velha, não vai mais ter filhos, porque foi o que o texto relatou, que ela já estava velha, não tinha marido e nem sequer pensava em ter filhos mais. E se porventura ela tivesse, o tempo dele crescer não seria muito agradável ficar esperando, né? Com certeza elas estão velhas. Então, Orfa, ela pegou o caminhãozinho e voltou para sua casa e voltou a adorar os seus deuses e foi para a sua família. Mas Ruth, ela ficou com a sua nora. Ruth, ela ficou com a sua sogra. Ruth se apegou à sua sogra. Vejo isso como um plano de Deus na vida das duas. Porque aqui no versículo 8 ele diz assim, ó, disse Noemi às suas 2 noras, e ide e voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os defuntos e contigo. Ela mandou elas ir e ainda deu uma palavra de bênção sobre a vida delas. Mas Ruth permaneceu ao lado da sua sogra. Ruth
honrou a sogra. Ruth buscou sustentar a sogra num tempo de tanta dificuldade. Porque naquele tempo, elas duas estavam em situações difíceis. Não era fácil. Quando elas voltam para Belém, o povo já começou aquele burburinho, né? Oxe, voltou sem nada, voltou a zero. E aí é quando ela fala, né? Não me chame de Noemi, porque hoje eu estou amarga, a mão do Senhor foi sobre mim. Mas eu acredito que a mão do Senhor estava sobre a situação para mudar o quadro. Eu acredito que desde o início, que o Senhor estava com a mão estendida, estava analisando a postura da sogra e da nora, para lá na frente transformar a situação, porque nós servimos a um Deus que Ele transforma, Ele muda as circunstâncias. Hoje você pode ter chegado aqui com um grande problema, uma grande situação, uma dificuldade. Mas se você se posicionar, se você se colocar na brecha, se você começar a orar, se você começar a buscar, não vai ser necessário você sair do lugar. Deus, Ele vai chegar com resposta. Não vai ser necessário você tomar atitudes. Não é você que vai tomar. Você ora e espera para que Deus te conceda a oportunidade da situação ser mudada. Porque com estas mulheres foram assim. Vamos lá para o versículo 11, aonde diz assim, ó, porém Noemi disse, tomai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Noemi frisa bem, eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada mais para oferecer a vocês. E hoje a gente percebe que a gente vive num mundo onde as pessoas estão sempre procurando, deixa eu ver uma palavrinha, elas estão ao lado da gente sempre com algum interesse, né? Sempre há algum interesse em alguma coisa, né? Às vezes é para facilitar alguma coisa. Eu mesmo já me aproximei de alguém, assim, porque eu sabia que o esposo dela trabalhava num hospital e eu precisava de fazer um exame. E eu me aproximei dela, fiz amizade com ela, conversei minha história, não pedi, mas conversei minha história. E de imediato ela chegou para mim e disse assim, irmã, traga seu cartão, que eu vou falar com meu marido e ele vai marcar a consulta para a senhora lá no Procap, que é muito difícil. E eu precisava fazer um cateterismo, e essa pessoa foi o canal para mim. Até hoje nós somos amigas agora. Mas não porque eu vou estar assim, incomodando ela. Agora eu não preciso mais, porque ele me cadastrou e aí eu vou lá e faço. Mas hoje a gente vê que é dessa forma. Semana passada, eu fui para o almoço e a menina sempre me convida para aniversário de filho dela. E a mãe dela me chamou na cozinha, chorando, me abraçou muito e compartilhou comigo a dificuldade que estava vivendo. Porque uma das suas filhas chamava ela para ir para o aniversário e ela ia. Só que não era em casa, era num espaço diferenciado, onde as pessoas têm. E ela ficava lá no cantinho, muito recuada, enxotadazinha lá, né? E sua própria mãe. Então, você veja que o familiar
da filha da minha conhecida, da sogra, ele tem poder aquisitivo. O marido da menina tem poder aquisitivo. Então, por conta disso, a mãe já estava se sentindo um pouco rejeitada, afastada. E a filha sempre que fazia também aniversário, me convidava para ir, quando era na sua casa. Depois que mudou de lugar, eu também não fui mais. Até porque é muito longe, precisa ter carro, essas coisas todas. Mas aí você veja, ela se uniu muito à sogra. E se afastou um pouco da mãe. Por quê? Por causa do poder aquisitivo do marido e da família do marido. E hoje não é diferente, não. Hoje as pessoas visam muito essa questão de status, de casa, de carro, de estar bem, de ter dinheiro, de vai dar um lar bom, vai ter um colégio bom para colocar o filho. Então vamos lá. Não quer nem saber do restante. E isso é um pouco complicado. Mas cada um é cada um. O versículo 12, ela diz mesmo assim: tomai, filhas minhas, ide-vos, embora que já muito velha sou, ter marido. Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda não tivesse filhos. Esperá-lo-eis que viesse a ser grandes, deitar-lo-eis sem tomar de marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é para mim do que para vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi estava dizendo ali às suas noras que era mais amargo para ela do que para as noras, porque tinha perdido o marido e os 2 filhos, e agora ela estava de mãos atadas. Ela não poderia ajudar mais a sua nora, né? E no 14 ela diz assim: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. No 15, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu após a tua cunhada. Noemi insistia com Ruth, para que Ruth voltasse. Mas Ruth, ela se apegou à sua sogra. Ela se apegou, ela teve carinho, ela teve zelo e cuidado de estar ali, junto dela, naquele momento que ela não tinha ninguém. Viúva e sem filhos. Porque naquela época, quando o marido morria, aí os filhos era que abraçava a viúva, eram os filhos que iriam sustentar, né, abraçar. E naquele momento ela não tinha mais marido e nem filhos. E Noemi insistia para que Ruth voltasse. Mas Ruth estava apegada a ela. Eu acredito que Noemi, ela era uma boa sogra, né? E que o Senhor tinha preparado todo esse terreno para que lá na frente, no capítulo 2, Ruth pudesse alimentar ela, pudesse cuidar dela, pudesse trazer os haveres para dentro de casa, trazer a alimentação, porque foi isso que aconteceu, né? Aí no 16 ele diz assim, ó: disse, porém, Ruth, não insista para que eu te deixe, nem afaste-me ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amados, isso é muito forte, muito forte. Uma nora dizer para uma sogra: não insista para que eu vá embora, eu vou ficar do seu lado, eu vou estar com você. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Perceba que houve, sabe o quê? Uma libertação. Houve uma libertação.
do louvor. Ruth, ela se apegou a Noemi. E o Deus de Noemi fez coisas grandes. E hoje ele não é diferente, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que trabalhou na vida de Noemi e que trabalhou na vida de Ruth e que transformou a situação. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite presente nesta casa de oração. É o mesmo Deus que pode mudar a sua situação. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual o problema que você trouxe a esta casa. Eu não sei se você está engajada nessa passagem. Se você tem dificuldades com nora, ou se a sogra tem com a nora com a sogra. Mas eu quero dizer a você que se vice-versa, se uma tem com a outra, Deus não trouxe essa passagem inutilmente. Deus não faz nada sem propósitos. Eu tenho certeza, como Deus usa essa passagem nesta noite, para falar com alguém que está neste lugar. Certeza. A gente precisa rever nossos conceitos, como sogra e como nora. Principalmente se você já tem uma aliança com o Senhor. Há hoje em dia uma falta de respeito muito grande. Eu já ouvi coisas absurdas. E por isso eu digo que precisa ser revisto esses conceitos. No passado, eu tive uma sogra. E a minha sogra era a avó do meu primeiro filho, do meu primeiro casamento, que eu estou no segundo. E a minha sogra era uma excelente pessoa. Não tenho o que dizer. A minha sogra era uma mãe. Quando eu engravidei, a minha mãe disse: cadê o pai do seu filho? Vá-se embora buscar ajuda com ele. Vá resolver a sua situação. E a minha sogra me colocou dentro de casa, me apoiou, o filho me deixou, saiu, foi embora e eu fiquei com a sogra, morando com ela. E nós tínhamos um relacionamento tão bom que eu recebia o dinheiro dela. E depois de eu estar casada com o Bernardo e já ter meus filhos, ele conhece toda a família, ele já foi lá almoçar com o pessoal. A filha dela me convidou para estar assumindo a minha ex-sogra, porque ela estava com Alzheimer, estava com muitas doenças, e aí a menina queria que eu assumisse a bacatela, ficasse, assumisse o dinheiro para essas coisas todas, e eu disse a ela que não queria. Porque eu já estou há 15 anos nesse trabalho, não ia pedir uma demissão para ir cuidar dela e ficar com ela. Fizeram isso pela questão da confiança. E também porque sabia que ela gostava de mim e eu gostava dela. Então eu não vejo sogra como um bicho. E nem vejo nora como um bicho. Né? Hoje em dia, quando se fala de sogra, tem pessoas que não têm coragem de pronunciar o nome da sogra. É um absurdo um negócio desse. Tem pessoas que não têm coragem de pronunciar o nome da nora. Terrível isso. E estou dizendo isso, amados, porque eu tenho um bom relacionamento, viu? Se eu não tivesse, eu não faria isso, não. Eu tenho um bom relacionamento com a minha nora. Eu acredito ter. Ela está aí hoje, né? Quem conhece sabe. Eu tenho. E me esforço para ter cada dia mais. Porque ela precisa ver Cristo na minha vida. Ela precisa ver que eu sirvo a Cristo de verdade. Não é de balela, não é conversa de carochinha.
de aqui dentro eu ser o bambambam e lá fora eu ser o cão chupando manga. Não é. O que eu sou aqui, eu sou na minha casa, eu sou no meu trabalho, eu sou dentro do ônibus. Todos os dias, eu pego o mesmo ônibus que o filho dessa irmã de camisa quadriculada pega. E ele me vê no ônibus, eu não sei se ele me conhece. Eu já até falei para ela que ele dorme, passa até da parada. Se a gente não acordar, ele perde. Mas as pessoas querem pregar. As pessoas têm prazer em pregar, em passear na Bíblia. E dizer que conhece textos e contextos, que sabe isso e que sabe aquilo. Eu quero saber da sua vida na sua casa. Eu quero saber se verdadeiramente você vive isso aqui, ó, na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. O que é que a sua família diz de você? O que é que seu marido diz de você? O que é que sua nora diz de você? O que é que seu patrão fala ao teu respeito? Porque eu chegar aqui e contar um testemunho é bom demais. Eu quero ver lá. Eu quero ver lá. Como foi que eu me comportei diante da situação? A Bíblia diz: do que depender de vós, tem de paz com todos os homens. E a gente vê que hoje em dia as pessoas não querem paz. Um dia desse eu levei uma cotovelada no ônibus. Cheguei em casa com o rosto machucado. Eu mostrei a ele e disse a ele. Foi a mulher lá, desmantelou no ônibus, o ônibus cheio, bateu. Ela nem sequer pediu desculpa. Aí as que me conhecem, que vai sempre comigo, disse: irmã, a senhora não vai fazer nada, não vai falar nada. Eu digo: não, meu irmão, não precisa. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Deixa ela em paz, em nome de Jesus. Chegar em casa, bota um gelinho. Mas é isso. E a gente vê que Ruth se apegou a Noemi e ao Deus de Noemi. Não foi só ela. O teu povo será o meu povo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Como é que eu e você vivemos dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com a nossa nora? Será que hoje teria alguma nora que teria a ousadia de dizer assim: o teu Deus será o meu Deus? Eu vou largar o Deus que conheci na casa de minha mãe, na minha parentela, no meio da minha família. A minha mãe serve a fulano, a beltrano e a cicrano. Mas a partir de hoje, eu irei servir ao seu Deus, sogra. Será que tem? A gente precisa rever. Quem somos? Somos boas de verdade? Ou só é aquela aparênciazinha assim, ó? Não é verdade? Porque aqui é muito fácil de você aparentar ser o que você não é. É fácil demais. Eu quero ver lá fora. Quando pisarem no teu pé. Quando te disserem uma palavra que machuque o teu ego. Que tire você do salto. Como é que você age? Não é verdade? É assim o mundo. Mas vamos correr que o tempo passa. No 18 ela diz assim, ó: vendo ela, pois, que de todos estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar. Noemi cansou. Não vou mais chamar você. Desisto de insistir com você para ir voltar para a casa dos seus pais. Noemi desistiu. Insistiu tanto que desistiu. E no 20 diz assim: porém ela lhe dizia, 21, cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar, pois
me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das servas. É aí onde começa a história de Ruth. Ela chegou num tempo de colheita, no lugar. Só que ela, para colher ali, naquela área, ela tinha que colher o que caía no chão. Vamos dizer assim, as migalhas. Porque a plantação não era delas. Então, ela apanhava o que caía no chão, os restos, as sobras, ela caía. Ela apanhava. O que caía no chão, ela apanhava. E isso aconteceu, essa parte está no capítulo 2, a gente não vai ler. Ela apanhava durante o dia todo. Chegou uma hora, um momento, no qual o dono do campo, da vegetação, chegou e viu aquela moça ali, né, colhendo, e perguntou quem era ela, o que ela estava fazendo ali. E os moços disseram, desde cedo que ela trabalha. Veja, Ruth era trabalhadeira, ela tinha coragem, ela tinha disposição. Ela não era aquela nora encostada, descansada, que a sogra vai fazer o almoço, vai limpar a casa e ela está no celular. Ruth trabalhou. E ele relatou, olha, desde que ela chegou que ela trabalha. E ele foi lá, buscou conhecer, saber das coisas e disse aos moços, não toquem nela. Não toquem nela. E deixe ela continuar trabalhando aí aos lados das outras moças. Se possível, deixe cair algumas coisinhas para que ela possa apanhar mais. Boaz foi enviado do Senhor Jesus. Enviado para suprir as necessidades. Porque ele também era um parentesco de Noemi, do marido de Noemi. Era parente. E ele seria o remidor de Ruth, né? É o que os capítulos adiante vai dizer. E ali Ruth recolhe, fica ali, ele diz para ela, se precisar de água, vá lá, tome água, beba água, não precisa nem pedir. Ele já sabia com quem estava lidando. A fama de Ruth já tinha percorrido e já tinha chegado aos ouvidos de Boaz. Mas o que chegou aos ouvidos de Boaz foi coisas boas a respeito de Ruth. Foi que ela era uma mulher trabalhadeira, foi que ela não largou a sogra, ela não deixou a sogra. Ela ficou com a sogra mesmo depois da morte do marido, da sogra e do marido dela. Ela acolheu a sogra. Ela se apegou à sogra. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Eu não sei qual é o comentário que se fala de nós da rua, né? Eu não sei. Às vezes tem algumas pessoas até que falam na nossa frente bem e por trás falar mal. Mas nós precisamos, amadas, nos esforçar para que o povo aí fora fale bem de mim e de você. Não só como sogra, não só como nora, mas como filha do Altíssimo. Mas como alguém que foi escolhida por Deus para fazer
fazer a diferença aí fora. Eu acho que foi o pastor Joaquim que na escola dominical disse aqui, acho que foi no domingo passado, que nós estamos aqui para levar aí fora, mostrar aí fora o que Deus fez na nossa vida. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, Deus fez alguma coisa. E se fosse hoje convidar algumas mulheres aqui para testemunhar, dizer o que Deus fez, iriam ter várias que iriam dizer, não, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus me deu casamento, Deus me deu um filho, Deus me deu uma casa, Deus me deu um marido. Mas e você? Está dizendo o que aí fora? Você está levando lá para fora o que Deus fez? Você está apresentando lá fora esse Deus que transformou a sua vida? Ou você só está recebendo? Precisamos rever os nossos conceitos. A gente precisa levar lá para fora. Agora a gente precisa levar lá para fora se a gente realmente tiver condição de levar lá para fora. Para a gente não ser envergonhado. Eu já fui várias vezes evangelizar. Já evangelizei muito na rua. E eu gostava muito de ir aqui, ó, para trás, para Peixinhos, Rua da Bola, Jiriquiti, para aqueles lugarzinhos ali. O que será? A gente ouvia muito, eu e meu marido, quando a gente ia evangelizar, disse, eu não quero ser crente, para ser como fulano é, cicrano é, eu não quero. Vai todo dia para a igreja, põe a Bíblia debaixo do braço, mas é assim, é assado, faz isso, faz aquilo. Em casa a mulher não suporta. Aí diz, o marido também não suporta a mulher. Precisamos rever. Será que a gente tem condição de chegar aí na rua e dizer o que Deus fez? Será que a gente está apto para isso? Dizer o que Deus fez na nossa vida, que Deus preparou, que Deus mudou, que Deus consertou, que Deus corrigiu. A gente precisa, né? Dizer às pessoas, para que as pessoas queiram servir a esse Deus que fez tanta coisa por nós. Né? Essa passagem de Ruth e Noemi, ela destaca a lealdade. A lealdade de Ruth para com Noemi. Foi uma lealdade sem medida. Ela foi leal até o fim, mesmo sabendo que ela não tinha mais nada para oferecer. Será que quando tudo se acabar, não tiver mais o que oferecer, você permanecerá no seu lugar? Vai continuar ou vai sair? Feito a outra saiu. É complicado. Lealdade, foi uma lealdade incondicional de Ruth. Uma moabita viúva decide acompanhar sua sogra Noemi de volta para Belém. Após a morte dos seus maridos, ela declara, onde a senhora for, eu irei com a senhora, onde a senhora cair, eu cairei com a senhora, se a senhora morrer. Só a morte, ela chega ao ponto de dizer, só a morte me separe da senhora. Meus irmãos, isso é muito lindo. Isso é fidelidade, lealdade, sinceridade. Isso não é para todo mundo. E eu achei isso lindo. A história de Ruth e Noemi ensina, sabe, lições sobre lealdade, fidelidade, amor sacrificial. Porque realmente para Ruth é sacrifício. Ficar ali com ela, sabendo que ela não ia ter mais um filho para ela se casar outra vez. Mas Deus, ele estava no controle. E deu a Ruth o que ela merecia, né? É a capacidade de Deus para rendição e recomeço, mesmo após grandes perdas e amarguras, mostrando que a fé
E o compromisso pode transformar situações. A nossa fé e o nosso compromisso com Deus e com esta palavra pode transformar situações. E se vocês quiserem, eu dou um exemplo ainda esta noite. Há poucos dias, eu conversava com algumas mulheres aqui, pediram uma visita. A minha nora passava uma situação difícil. E o tempo todo eu disse a ela: fique quieta, fique no seu canto. Tirei ela da casa dela, trouxe para a minha casa, para estar comigo. Eu estou falando de algo que eu vivo. Não é história de carochinha. Levei para minha casa, ficar comigo, fica com meu marido. Quando eu sair para trabalhar, minha filha dá o suporte, meu marido dá o suporte, mas você não está sozinha. Nós estamos com você. Foi esta a minha palavra para ela. E hoje ela está aqui. E é por isso que eu posso dizer a você, que Deus, Ele transforma situações. O meu filho, ele expressou a seguinte expressão: só Deus me faz. E hoje eu digo a ele: só Deus realmente faz. Só Deus muda situações. Só Deus transforma pensamento, coração e atitude do homem. Porque o homem não se manda. Quem manda no homem é Deus. Principalmente quando o homem tem uma aliança. Se o homem tem uma aliança, ele pode até se afastar. Mas Deus continua ali olhando. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz, que é como chama de fogo. Ele está em todo lugar, vendo tudo que ele faz. E ele diz: não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá o meu agir? Ninguém impede o agir de Deus. Se você se posicionar, se você colocar sua cara no pó, seus joelhos no chão, a história vai ser mudada. A situação vai ser mudada. Você vai ser abraçada. Você vai ser amada. Mas para isso você precisa se posicionar. Posicione-se. Mostre Cristo. Não fique de partido. A gente não pode tomar partido. Não pode. Ah, não, é meu filho. É meu filho. Então, porque é meu filho, eu vou jogar a toalha. Não pode. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Vai prevalecer a verdade. Vai prevalecer quem está certo. E a gente precisa ver isso. Nesses dias, quando eu conversei com meu filho, eu disse a ele: enquanto vida eu tiver, joelhos eu tiver, eu vou orar. Não importa o tempo que vai passar. Ele hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu não tenho pressa. Eu quero que ele venha transformado. Totalmente transformado. Eu quero que ele venha regenerado. Eu quero que Deus faça verdadeiramente uma obra na vida dele. E que ele não tome decisões precipitadas, emocionado. Não. Eu creio que Deus já está trabalhando, que Deus já está agindo e que Deus está fazendo. Porque só o fato dele estar aqui hoje à noite já é muita coisa, viu, irmãos? Já é muita coisa.
E eu sou grata a Deus por isso. E por tantas outras coisas que Ele tem feito. Eu quero dizer algo a vocês. A gente precisa, sabe, irmãos, não só ter letra no nosso intelecto. A gente precisa ter vida. A gente precisa ter vida. Uma das coisas que me prendeu a essa igreja e me trouxe para aqui foi a palavra, como eu já disse aqui várias vezes. O compromisso da palavra, a forma como assim se é pregado o evangelho aqui me chamou a atenção. E eu louvo a Deus por isso e agradeço a Deus por estar aqui. Mas nós não podemos estar cheios de letras. Precisamos ter letra e ter vida. Porque o conhecimento mata, mas o Espírito, ele vivifica. Precisamos conhecer, precisamos. O nosso diácono Bartolomeu, ele disse de manhã, a pessoa que subir aqui precisa saber que ela não pode estar falando balela, ela não pode estar falando besteira, ela tem que estar preparada. Eu concordo com ele, precisa estar preparado. Precisa. E você me despertou, viu, irmão? Nem se preocupe. Foi um chá. Foi uma injeção de ânimo para melhorar. Nem se preocupe que foi excelente a injeção. De início eu fiquei um pouco assustada, mas depois ficou tudo bem, graças a Deus. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Porque eu não busco só ter letras na minha mente, só conhecimento. Eu busco vivenciar. Vivenciar. Eu preciso ter vida para chegar aí na rua, abordar uma pessoa e dizer para ela, olha, vamos visitar a igreja de Cristo no Brasil, que agora eu estou lá. E ela simplesmente chegar e dizer, eu vou, irmã Creuzinha, eu já lhe conheço. É assim que a gente precisa viver. E aqui no capítulo 2, eu vou ler só um versículo que diz assim, o 11. Respondeu Boaz e disse, respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou, quando fizeste a tua sogra, depois da morte de tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para o povo que dantes não conhecia. Boaz, ele já sabia da história de Ruth, sabia que Ruth tinha deixado tudo para seguir sua sogra. E Deus, ele usou de benevolência com Ruth. Ele foi bom com ela. Ele supriu as necessidades dela, ele deu um marido. E Ruth, ela cuidou da sua sogra, alimentou a sua sogra. Então, amadas, a minha, assim, sabe, a minha palavra para vocês, mulheres, hoje, que são sogras e que são noras, vamos ver como é que a gente estamos agindo com as nossas noras, né? E vamos ver, noras, como é que a gente se comporta com as nossas sogras. Como é que a gente vê elas? Afinal de contas, foi elas quem colocou o seu marido na terra. Ela foi o veículo, né, que Deus usou para você ter aí esse esposão lindo e maravilhoso do seu lado. Então, vamos honrar, vamos respeitar e vamos tirar exemplos com Ruth de fidelidade, de amor e lealdade. Em nome de Jesus, eu agradeço por esta rica oportunidade.